Então, e agora, no, no, no vídeo passado, né, eu fiquei de mostrar um problema, né, do UBI para você ter uma ideia de como lidar com ele, né? Nesse aqui eu vou mostrar dois, então, tá? Só para a gente poder ter aí um ponto de partida, tá ok? Então, como eu falei lá, né, um problema vai ter um título, um nome, né, descrição, entradas, saídas, exemplos, né, e restrições. Eu vou comentar rapidamente aqui, então, para esclarecer tudo isso, ok? Ó, esse aqui é um problema, né? Eu peguei de uma competição passada, e aí você tem um título, né? No caso, o carnaval, né? Às vezes é uma frase, né? Não precisa ser uma palavra só que nem está aqui. O nome esperado do programa, tá? E isso aqui é coisa velha, né? Na época podia em Pascal também. Fique atento pro nome, tá? Porque isso aí é chatinho, ok? Às vezes em Java, principalmente, dá muito problema quando você não põe o nome certo, né? Você toma erro, né? Então, depois eu até comento alguma coisa sobre Java, não nesse vídeo, mas em outro. E aí você tem uma parte aqui que vai ter a descrição. Essa descrição, ela pode ser, pegar, que nem aqui, 3 parágrafos, pode pegar mais tempo, texto, pode pegar menos, tá? Mas é aqui que apresenta o que é o problema, tá? No caso aqui, ó, eu vou ler para vocês, ó, o carnaval é um feriado celebrado normalmente em fevereiro. Em muitas cidades brasileiras, a principal atração são os desfiles de escolas de samba. As várias agremiações desfilam ao som de seus sambas enredos e são julgadas pela Liga das Escolas de Samba para determinar a campeã do carnaval. Estou dando um certo contexto para você aí, né? Cada agremiação, cada escola de samba, é avaliada em vários quesitos, e em cada quesito, cada escola recebe 5 notas que variam de 5 a 10. Então, aqui, né, ele está dando um problema, a escola desfilou, e um juiz lá de um certo quesito vai dar uma nota que é no mínimo 5 e no máximo 10. Pode dar qualquer valor a partir do 5, inclusive 5, até 10, né? A nota final, então tem 5 juízes para cada quesito, cada um dá uma nota de 5 a 10. A nota final da escola em um dado quesito é a soma das 3 notas centrais recebidas pela escola, ou seja, excluindo a maior e a menor das 5 notas. Depois, nos exemplos, vai ficar mais claro isso. Como existem muitas escolas de samba e muitos quesitos, o presidente da Liga das Escolas de Samba pediu que você escrevesse um programa que, dadas as notas da agremiação, calcula a sua nota final num dado quesito, né? Então, é o enunciado do problema ali que explica, né, a situação, tá? Então, vai ser calcular a nota, é, a nota final da escola, né? A partir das 5 notas produzidas pelo jurado, qual é a nota final naquele quesito, ok? Aí vem a seção entrada, né? A entrada é o que o seu programa vai receber, tá? A entrada contém uma única linha contendo 5 números, N, né? N1, N2, N3, N4, N5, né? Ó, NI, né? Esse I é maior ou igual a 4, a 1, menor ou igual a 5, né? Então, hoje varia de 1 até 5. Todos com uma casa decimal, então é um número real, né? Indicando as notas recebidas em um dos quesitos. E assuma que, embora fale uma única linha, né? Assuma que você vai digitar, ok? Quando for testado, ele vai ler de um arquivo, mas não se preocupe com isso. Você não precisa saber de arquivo, tá? É redirecionada a entrada, e aí ele entende que aquele arquivo é como se fosse o que você digitou. Para ele, o arquivo virou buffer do teclado lá. Então, você não precisa saber de nada de arquivo para isso aí, tá? Você digita como se você fosse digitar os valores na hora de testar o programa, tá bom? Seu programa, a saída, né? É o que a resposta que seu programa tem que dar. Seu programa deve imprimir uma única linha, né? Uma única resultado. Linha é um conteúdo seguido de uma quebra de linha, um barra N, sei lá, uma quebra de linha, contendo um único número com exatamente uma casa decimal, a nota final da escola de samba no quesito considerado.
restrições, né? Cada nota, né? Cada N vai ser um valor entre 5 e 10. Ok? Essas restrições vai ter no problema lá. Mas isso não quer dizer que você tenha que validar. Ok? Você não valida. Essa informação está aí, porque dependendo do problema, essas restrições vão dizer para você, por exemplo, o tamanho do vetor, o valor, o tipo de número que você vai poder usar, entendeu? É um número um inteiro de 4 bytes, tem que ser maior do que isso, entendeu? Então você não valida, não fica botando if lá, você assume que o caso de teste está certo. Por quê? Porque o seu programa só vai ser testado com valores válidos. Não vai ter caso com pegadinha para você, o valor é menor do que 5. Não. Até porque o programa, o enunciado não fala o que você teria que fazer se fosse um valor inválido, né? Então você é competição de programação. Em competição de programação, a ideia é a seguinte: se você receber dados válidos, você consegue resolver esse problema? É isso. Bom? Então, vai ter restrições, mas você não valida, porque você vai perder tempo validando. O dado já veio certo ali. Na competição é tempo, tá? E a chance de você validar errado, cara, e daí dar erro de lógica é muito grande, porque você faz na correria, você está com pressa, você está tenso, né? Então, no mundo real, a gente valida a entrada, mas na competição a gente assume que está certo, tá bom? Esse é o princípio. Se você receber dado válido, você consegue resolver? Essa que é a vibe, tá bom? Então tem as restrições, mas não perca tempo validando, tá bom? Ah, então, ó, a descrição da entrada, ó, quando eu falo, ó, aqui, por exemplo, né, NI com I entre, ó, 1 é menor ou igual a 5, aí. Então significa que esse I é maior ou igual a 1, né? E I é menor ou igual a 5. Então significa, ó, aqui, I é entre 1 e 5, inclusive 1, inclusive 5, né? Ok? E a saída fala. E o seu programa, a única coisa que o seu programa escreve é o que está na saída. Então você não ponha lá, informe a primeira nota, informe a segunda nota, entendeu? Você até pode pôr quando você estiver testando, mas na hora que você for mandar, tem que tirar esses prints todo aí. O único print que é esperado é o print da resposta. Então, mas para testar eu prefiro. Tá, então você põe lá a instrução, informe tal coisa, mas tem que lembrar que na hora de mandar tem que botar comentário, né, nesses print aí a mais que você colocou. Ok? Porque senão ele vai comparar a resposta do seu programa com e o seu programa tem um monte de texto lá, nada a ver lá, e no dele só tem a resposta mesmo. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Print é só do que está aqui, ó, nessa seção saída aqui. Se você por outros prints, você tem que lembrar que na hora de mandar para o juiz, você tem que tirar ou botar comentário. E salvar, né? Então, ok? Então, as restrições aí eu já falei, né? E ó, de novo, né? Aqui, ó, o NI, né? O valor de uma nota é entre 5 e 10, né? Tá certo? Então aqui ele está falando que é N1, N2, N3, N4, N5. E aqui ele está falando que cada N1, N2 é um valor entre 5 e 10. Tá bom? E aí ele dá exemplo, ó. Então imagine, ó, eu tenho né? Ó, eu tenho eu tenho ó, uma nota do 6.4, 8.2, 8.2, 7.4, 9.1, né? Então eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, que nem ele falou lá. Aí, ó, eu tenho que somar isso aqui, mas tenho que tirar dessa soma a maior nota e a menor, ó. A menor nota é justamente a primeira, ó. No caso, a menor nota podia estar em qualquer lugar aqui, no caso foi a primeira. E a maior nota coincidiu de ser a última. Então, na verdade, então vai ser a soma desse 8.2 com esse 8.2 com esse 7.4, que deve dar 23.8. Depois você testa aí, ok? Então, a nota naquele quesito é a soma das 3 notas de valor central, ou seja, aquelas que não é nem a maior nem a menor, ok? E aí aqui, ó, aqui tem vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó, ok? Qual que é a nota final, ó? A menor nota é 5 e a maior nota é 10. Então, ó,
você vai tirar um 10 e um 5 e somar o resto. Ó. Então, por exemplo, imagina que eu tirei esse 10, né? E esse 5. Então, ó, 10 mais 5, 15, mais 10, 25. Tá certo? A maior nota apareceu repetida. Você tira uma ocorrência dessa maior nota. E a menor nota apareceu repetida. Você tira uma ocorrência também. Daí sobrou 3. E é essas 3 que você soma. Ok? O que o programa, então, precisa fazer? Ó? Ler uma sequência de 5 números e somar o segundo, terceiro e quarto maior valores. Ok? Como que o programa pode fazer isso? Recebe tudo em um vetor, determina o maior e menor valores do vetor, soma todos os valores e subtrai, né, dessa soma que você fez o maior e o menor. Tá? Essa é uma maneira. Eu posso também receber o valor do ordenar, e daí eu pego o segundo, terceiro e quarto elemento do vetor. Eu posso, conforme eu vou recebendo, eu já vou guardando quem que é o maior e quem que é o menor, né? E daí eu só vou somando os outros, né? Tem várias maneiras, tá? Mas o importante é você entender o enunciado, o que é esperado ali, tá bom? Então você tem, daí você faz um programa, tá certo? E o que vai acontecer, ó? Para esse programa, ele vai receber uma entrada, que é uma sequência de 5 números, e ele vai produzir uma saída, que é o valor esperado, tá certo? Então é isso. É sempre isso. Seu programa, então, é essa bolinha no meio aí. Então, você vai configurar ele para receber 5 números reais, né? E fazer a lógica lá de somar e tirar o maior ou menor, né? E daí imprimir o resultado. E só imprimir o resultado na tela. Não imprime mais nada, né? Nem na entrada de dados, nem durante o processamento. Ok? Aí você manda, né? Deu errado. Você volta, conserta e manda de novo. Mas o bom é você testar antes. Então você bola mais alguns casos ali. Entendeu? E caso bom, cara, ó, tudo a maior nota é 10, 10, 10, 10, 10, entendeu? Menor nota, 5, 5, 5, 5, 5, entendeu? Nota com um pouquinho de diferença, entendeu? 5,1, 5,2, entendeu? É, casos válidos, não vai me bolar caso que fura aquilo ali. Ok? E você bola esses casos antes de fazer o programa. Por quê? Porque ajuda você a entender melhor o enunciado. O que pode e o que não pode. Então, isso ajuda você a entender. 90% da dificuldade, cara, é o aluno não entender o enunciado direito. E aí, ele vacila em alguma coisinha. Tá? Não muitos erros não é falta de conhecimento ou de habilidade de programação. É falta de interpretação de texto, basicamente. Ok? Então, você bolar casos de teste na sua máquina ali antes de começar a codificar, ajuda você a fugir dessas cascas de banana aí que você tem para escorregar. Ok? A dica de ouro, né? Ó, programa primeiro, codifique depois. O que é programar? Ó, é bolar uma ideia na sua cabeça. Ok? O que é codificar? É transformar essa ideia que está na sua cabeça, essa estratégia de solução, em um programa na sua linguagem lá. O que é o erro? É você já querer gerar código logo de cara. Parece que está ganhando tempo, você não está. Porque a chance de você escorregar em alguma coisa é grande, aí você fica tentando 20 soluções, tentativas para poder acertar. E isso, o problema é que você perde tempo com isso, tá? Então, é sempre bom você ter papel durante a prova, caneta, lápis, sei lá, e rabiscar ali. Você pensa rabiscando. Isso ajuda. A geração de vocês não tem muito hábito de rabiscar em papel, mas, porra, cara, isso aí ajuda muito. Bom? Então, ó, programa primeiro, ó, bola uma ideia, rabisca ali no papel, desenha conforme o problema, às vezes você tem que desenhar alguma coisa para você enxergar melhor, entendeu? Bola uns casinhos de teste válido, não fica perdendo tempo com caso inválido, entendeu? Aí, como é que eu faço ali? Acha a solução dos seus probleminhas ali, tenta. Por que dá o enunciado, o exemplo do problema lá na prova? Por que esses dados dá aquela? Tenta fazer na mão, por que dá aquilo, né? Bola os seus casos, acha a resposta, daí testa, né? Faz o código lá, daí testa com esses casos. Passou com os casos que você tem, daí você manda, tá? Porque daí a chance de dar erro é menor. Não quer dizer que
vai funcionar 100%, né? Mas a chance é menor, tá bom? De dar erro, ok? Outro problema, ó. Esse aqui chama montanha, também é uma palavra só, mas às vezes não é, às vezes, né? É nome do arquivo, né? Aqui nessa versão aqui aceitava JavaScript, aceitava Python 2, né? Agora é só Python 3, né? Ainda aceitava Pascal, né? Agora é só C, C++, Java e Python, né? Aí, ó, um sistema de informações geográficas computadorizado está representando o perfil de uma montanha através de uma sequência de números inteiros, na qual não há dois números consecutivos iguais, como ilustrado na figura abaixo. Para as três montanhas. Ó, isso aqui é uma montanha, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Os números, né? Repare que tem número embaixo, ó, representa a altura da montanha. Então, ó, aqui, ó, nesse aqui a altura da montanha é 2, aqui a altura da montanha é 3, aqui a altura da montanha é 5, aqui a altura da montanha é 6, aqui o pico aqui é 7, daí cai aqui 5, 4, 2. Então, essa montanha aqui, né? Ela varia de uma altura 2, sobe até o 7, né, de 1 em 1, daí ela desce, né? Mas não precisa descer de 1 em 1, que nem aconteceu aqui, nem subir de 1 em 1. Né? E aqui, essa daqui não, ó, vai subindo, ó, de 1, 2, 3, e aí acaba a montanha. Né? Um precipício aqui, é para você pular, né? Errei o problema, pula do precipício. E esse aqui, né? Ó, 2, 3, 6, 5, 4, 6, 3, 2, ok? Então, olha lá, os números representam a altura. Então, aqui você tem a forma, e embaixo tem um numerinho indicando a altura da montanha naquele pedacinho ali, naquele segmento, ok? Então, esse aqui é enunciado, né? Aí, retomando, né? Continuando o desenho, né? Então, esse desenho aqui, ele está continuando aqui, tá? Porque não ia caber no slide. O gerente do Sistema de Informações Geográficas pesquisou e encontrou uma maneira de identificar se uma sequência de números inteiros representa uma montanha com mais de um pico ou com apenas um pico, né? Repare, essa aqui tem um pico, essa daqui tem um pico, essa aqui tem dois picos, né? E no caso aqui, coincidência, né? Esse pico tem altura 6 e esse tem altura 6, mas não precisa, né? Ele é um pico porque ele é mais alto que o que está em volta, né? Repare, ó, esse cara aqui é 3, esse aqui é 5, esse cara é 6, então ele é mais alto que aqui, então ele é um pico, e ó, aqui é 4, e aqui é 3, ele é alto, tá? Mas não precisa ser igual a altura. Ele observou que, como não há números consecutivos iguais, se houver três números consecutivos na sequência, tal que o número do meio é menor que os outros dois números, então a montanha tem mais de um pico. Isso que ele quer dizer, né? Ó, repare, ó, aqui, ó, você vê aqui, ó, esse cara, ó, ele é menor do que esse e menor do que esse. Ele é um vale, né? Então, se tem um vale é porque quem vem antes é maior e quem vem depois é maior do que ele também, né? Caso contrário, a montanha tem apenas um pico. Repare que esse buraquinho aqui, ó, esse valezinho aqui, ó, aqui não tem. Então, aqui só tem um pico. E aqui não tem também, só tem um pico. Mas aqui tem. Então, ele tem mais de um pico, né? De forma mais rigorosa, essa sequência é A1, A2, A3 até a N. Ele quer saber se há uma posição I para um I entre 2 e N, né, menos 1, tal que a posição anterior a esse I maior do que ele, e a posição depois dele é maior do que ele, né? É um formalismo matemático, tá? Para ajudar os gerentes, o programa deve determinar, dada a sequência de números inteiros representando a montanha, uma sequência dessa daqui, ó. Ele não vai dar o desenho para você, ele vai dar a sequência de números. Se ela tem mais de um pico ou se tem um pico apenas. Então, se tem um pico só, você vai falar que é uma coisa, se tem mais de um pico, não importa quantos, você vai falar outra coisa, tá? O que seu programa vai receber? Primeira linha contém inteiro N, representando o tamanho da sequência, eu vou explicar ali depois, no próximo slide. A segunda linha, né, contém N inteiros, né, representando a sequência de alturas, né? Então, vai receber quantos numerinhos vai ter, e depois a sequência de numerinhos para você testar lá se tem um cara que é menor que os dois vizinhos dele. Saída. O que seu programa deve imprimir? Deve imprimir uma linha contendo sim se há mais de um pico, ou N se há apenas um pico, né? Pode ter até 1000 pontos, né? No mínimo 3 e no máximo 1000, e
o valor, né, de uma altura ali, de uma altitude, é no mínimo 1 e no máximo 1000, né? É isso que ele está falando aqui. De novo, você não precisa validar isso. Quando você receber o N, assuma que o N é entre 3 e 1000, tá? E quando você receber cada alturinha, você não precisa validar se ele é um número entre 1 e 1000. Você assuma que é, tá bom? Isso aqui é só para você saber, tá bom? Ó, então aqui, ó. Quantos medida vai ter? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ó, repare que esse caso aqui, ó, é justamente esse aqui, ó. Primeiro, ó, da primeira figura. É comum isso. Às vezes você tem um exemplo no enunciado, e aí o primeiro exemplo do caso de teste é justamente aquele lá, né? Então, ó, 2, 3, 5, 6, 7, ó, 2, 3, 5, 6, 7, ó, repare aqui, ó, 2, 3, 5, 6, 7, né? 5, 4, 2, ó, 5, 4, 2, tá? E aí, para esse, a resposta, quando receber isso, a resposta tem que ser N, ok? Olha lá, né? Tá vendo? Esse cara é esse aqui, certo? Aí, ó, aqui é um outro caso, né, ó, que é justamente o último, ó, né, ó, o terceiro lá, tá vendo, ó, 2, 3, 6, a resposta é S. Por quê, né, ó? Porque repare que o 4, ó, ele é menor do que o 5 que vem antes dele e é menor do que o 6 que vem depois dele, ó. Entendeu? Você pega o número e vê. Compara ele com o que vem antes e com o que vem depois. Se ele for menor que o que vem antes e menor que o que vem depois, você vai responder sim. Você separa ali já e já fala sim. Entendeu? E se você chegar até o final, e nenhum caso aconteceu do cara ser menor que os dois vizinhos dele, você responde não. Ok? O que o programa precisa fazer, né? Ó, verificar se uma sequência de inteiros alguém é menor que seus vizinhos imediatos, né? O anterior e o posterior, né? Como que o programa pode fazer isso? Recebendo tudo em um vetor e depois analisando do segundo elemento ao penúltimo. Daí esse vetor tem que ter no máximo 1000 elementos, né? Porque é a quantidade máxima de números lá. Ou conforme vai lendo a entrada, você vai guardando, né? Os três últimos números lidos só, e você precisa de três variáveis só para isso, e vai comparando, né? O penúltimo com o antepenúltimo e com o último, né? Isso aqui dá para fazer também, tá? Qualquer um deles dá certo, tá? O importante é você bolar uma lógica sua que funcione, ok? É isso que é o ponto, tá? Então, tem que olhar ali, entender bem o enunciado, né? No caso aqui, o que aconteceu? Como eu estou fazendo o vídeo meio com pressa, né? Porque nós estamos muito em cima da hora, eu eu já cantei a bola ali de algumas coisas, né? Mas às vezes a pessoa não enxerga aquilo. E você tem que olhar, ler de novo, né? Tentar desenhar alguma coisa ali para você poder sacar o que é esperado, tá bom? Então, é, na hora que você receber a prova, né, se tiver acesso à prova, você vai ter acesso à prova no computador, né? Em maratona, a gente entrega um caderno, né, com os problemas impressos lá. Nessa daí, você provavelmente vai ter que usar a versão digital que vai estar no site lá. Mas tem um papelzinho na mão, rabisca ali, né? Acha o problema que você acha mais fácil, né? E daí você brinca com ele, tenta entender. Enquanto você não entender bem o enunciado, cara, não tem por que você começar a fazer código, tá? E uma dica de que você entender um pouquinho o enunciado é quando você consegue gerar um bom caso de teste. Se você for tentar gerar o caso de teste e se embananou, cara, é porque você não entendeu o enunciado, tá? Então, o gatilho para você começar a codificar é conseguir, primeiro, entender por que para aquela entrada a resposta é tal, que veio no exemplo, e eu consegui bolar pelo menos um caso de teste válido e achar a resposta para ele. Conseguiu fazer isso? Vai codificar. Enquanto não conseguir isso, não tenta fazer o problema, tá? De repente está enroscado, pula para o próximo. De repente o próximo, de repente é mais fácil para você, ok? Então é isso, ó, tá? Depois eu vou fazer um terceiro vídeo rapidinho, né? Mais curto do que esse, para mostrar onde que você pode treinar um pouquinho, tá bom? Então, por enquanto é isso, ok? Abraço!